Olá, meus amigos e minhas amigas. Falamos anteriormente sobre a estabilidade das decisões judiciais no contexto do Supremo Tribunal Federal, passando, é claro, pela segurança jurídica, mecanismos de estabilidade, como coisa julgada, trânsito em julgado, preclusões e também até, para alguns, prescrição e decadência. A ideia de hoje, basicamente, é falar um pouco sobre o grande mecanismo de estabilidade chamado coisa julgada. E é exatamente isso que nós enfrentamos no nosso livro Imutabilidade, quando discutimos a coisa julgada e a própria imutabilidade. Sabe-se que a coisa julgada é, basicamente, a imutabilidade e consequente indiscutibilidade do comando decisório. Evidentemente, conceito esse que pode ser trazido desde o estudo da processualística clássica ao contemporâneo, né? Falamos aqui, evidentemente, com o marco do conceito de coisa julgada, dado pelo professor Barbosa Moreira, não só por ele, mas por outros tantos também. Inclusive no meu livro Coisa Julgada, adotei a mesma corrente essa bastante firme, forte e importante para a definição da coisa julgada. Nesse contexto, evidentemente, a coisa julgada se forma e ela tem como elemento central a observação da coisa julgada como um elemento de construção da segurança jurídica, um elemento constitucional de estabilidade e de pacificação social, evidentemente, porque se sabe que um conflito, uma lide, um litígio, uma disputa entre partes, ela se encerrará em algum momento. E com esse encerramento, evidentemente, protegido pela coisa julgada, não seria mais possível, em regra, a rediscussão do tema. Evidentemente aqui nós estamos falando dos casos de exceção, da ação rescisória do artigo 966, a querela nutatis insanabilis, as declaratórias de nulidade e outros casos típicos de relativização da coisa julgada que evidentemente existem. Né? Traz aqui a título de exemplo as questões de relativização da coisa julgada em decorrência do exame de DNA, né? Das indenizações injustas em casos de desapropriação, e os casos são variados evidentemente, mas como nós conversamos nesse passo, nessa conversa de hoje, a preocupação está direcionada à coisa julgada. Passando por essa ideia do que é a coisa julgada, é importante perceber que a coisa julgada tem uma grande vinculação a partir da noção do que seria a verdadeira coisa julgada. Há quem a classifique como coisa julgada formal e material. Nós classificamos a coisa julgada única e exclusivamente como a coisa julgada material, aquela que realmente decide e define o mérito, tendo em vista que a coisa julgada formal, para alguns classificada assim, por nós é vista como situação de preclusão. Não é à toa que se chama inclusive de preclusão máxima, né? Mas esse é um tema que mereceria um outro enfoque e um outro cuidado, de um outro momento para conversar sobre a verdadeira coisa julgada. Ainda assim, é preciso falar sobre ela, ainda que rapidamente, no contexto dessa nossa conversa. Claro que, percebendo essa verdadeira coisa julgada material, portanto, nós temos aí, observando esse instituto antigo da coisa julgada, ou da res iudicata, temos os seus limites. A coisa julgada tem limites, evidentemente. Limites que são subjetivos, objetivos, temporais, territoriais, é formas de ver a coisa julgada. Vamos começar com os limites subjetivos, que são aqueles dirigidos às partes que recebem a imutabilidade e consequente indiscutibilidade do comando decisório. E aqui, evidentemente, autor e réu, por exemplo, que participaram do enredo processual, da pintura do quadro, formado a partir do litígio. Portanto, os limites subjetivos da coisa julgada são basicamente os mesmos limites subjetivos da causa. Portanto, autor e réu e aqueles que participaram no contexto meritório estarão sujeitos e deverão obedecer e observar a coisa julgada, a res iudicata. Não só isso, temos também os chamados limites objetivos da coisa julgada, que estão relacionados ao conteúdo que se tornará imutável e indiscutível. E exatamente nesse cenário de formação deste conteúdo petrificado e protegido, é que se perceberá que os limites subjetivos, objetivos da causa, correspondem também aos limites objetivos da coisa julgada. Objeto litigioso, objeto envolvido no conflito, portanto. Né? Tudo isso é muito importante porque nós vamos já enfrentar ao final. Mas antes disso, temos mais dois limites que são muito conhecidos. Os limites temporais da coisa julgada, investigados pelo professor Remo Capone na Itália, e no Brasil, pelo professor Sérgio Gilberto Porto e vários outros autores, inclusive eu também no Coisa Julgada trato dos limites temporais, eles basicamente definem que a coisa julgada ela não dura para sempre, ela dura o tempo necessário
para a proteção do direito posto, dos limites objetivos e subjetivos da causa e, portanto, da própria coisa julgada. Então, os limites temporais estão realmente ligados a uma ideia de que a coisa julgada ela observa um tempo, obedece um tempo, enquanto aquela decisão que está ali assegurada não seja rescindida. É claro que aqui nós teremos um problema até de modulação em alguns casos, principalmente quando viermos a falar de controle de constitucionalidade. Se for difuso, evidentemente, pela existência da coisa julgada; se for abstrato, por sua inexistência e modulação. Pois bem, e por fim, os chamados limites territoriais da coisa julgada se defende, e muito nas demandas coletivas, que envolvem direitos por vezes difusos ou coletivos em alguma medida para alguns, que a coisa julgada tenha validade em determinado território. É claro que isso nos traria a um outro problema a ser discutido, que não temos aqui todo esse tempo, tendo em vista que o objeto de trabalho aqui ou de reflexão é outro. Feita essa apresentação sobre o tema da coisa julgada, o ponto que se impõe é: realmente as decisões do Supremo Tribunal Federal obedecem esses requisitos? Implementam essas ideias de coisa julgada? Não há dúvida, pelo menos a meu juízo, e é o que a gente apresenta no nosso Imutabilidade, que no controle difuso, sim, todos esses limites e regras e estruturas da coisa julgada são implementadas. Porque sim, lá a coisa julgada existe e se perfaz. De outro lado, no controle abstrato, entendemos que não, porque não há formação de coisa julgada. E como já se disse em outras oportunidades, como falar dos limites subjetivos da coisa julgada, sem autor e réu? Em uma ADI, nós temos legitimados, que não recebem os efeitos da decisão na própria vida. Por quê? Porque lá se discute a inconstitucionalidade da lei em tese, e não no caso concreto, incidente tantum. Portanto, as características próprias da coisa julgada aparentemente não se encaixam nesse modelo de controle. Mas é uma reflexão que nós ainda faremos mais à frente. Por que defender, então, a inexistência da coisa julgada? Mas isso fica para o nosso próximo encontro, mais à frente. Um forte abraço a todos e até a próxima.